Essa quarta-feira, 30 de agosto, a gente tem uma lua cheia muito especial no céu e eu venho aqui te contar no detalhe o que a gente vai viver nessa semana. Eu sou Sabrina, sou astróloga e faço a tradução do céu de uma maneira mais simples para que você consiga compreender dentro do seu dia a dia como a astrologia pode contribuir com a tua vida, tá? Então, amanhã, por volta das 22h40, a gente tem uma mudança de lua no céu. A lua fica cheia no signo de Peixes e por ser a segunda lua cheia do mês de agosto, a gente chama ela de Blue Moon, uma lua azul, uma lua portal, uma lua especial, uma lua para a gente se conectar com os nossos sonhos, com a espiritualidade, com aquilo que a gente traz de imaginação, né? Então, a gente tem uma configuração de lua, astrologicamente falando, né, bem importante, porque essa lua vai estar em oposição ao Sol, que é em Virgem, né, que é o complementar dele. Na casa 10, a casa 10 é a casa que fala da nossa forma como a gente quer ser visto no mundo, da nossa carreira, da posição social mais alta que a gente quer alcançar. Então, é a casa de Capricórnio, né? Então, a gente vai estar muito no sentimento conectado aos sonhos daquilo que a gente quer alcançar para chegar nesse topo da montanha, né? Enquanto o Sol está em Virgem, fazendo um cabo de guerra, nos pedindo disciplina, ordem, detalhe, coisas que a gente consiga fazer de uma forma mais prática, aterrada. Então, a gente vai ter essa formação de transbordamento de emoção, né? Porque eu quero sentir ao mesmo tempo que a razão vem, me puxa e me diz para eu ser mais prático, né? Então, a gente tem que lembrar também que a gente está vivendo uma lunação que começou lá em Leão, na lua nova, e Leão vem nos trazer a consciência do nosso poder pessoal, da nossa criança, daquilo que a gente precisa cuidar, né, autoestima e a nossa própria liderança. Então, acho que essa lua cheia vem me trazer muito, assim, que eu quero dividir aqui com vocês, sobre o quanto a nossa criança ainda alimenta sonhos que a gente não conseguiu colocar, né? E eu entendo que a gente tá num céu extremamente complexo, tá tudo retrógrado, a sua vida tá retrógrada, as coisas não estão no movimento fluido como elas deveriam estar e tá tudo bem porque o céu tá assim. Então não se cobre se você não tá conseguindo fazer as coisas de uma maneira mais rápida, movimentada, até porque Mercúrio, que é a nossa mente, tá em revisão, tá? Então, aqui é o momento da gente se conectar com a nossa criança, com o nosso mundo interior, a nossa imaginação, e refletir sobre isso, né? E refletir sobre o que eu não estou conseguindo, né, colocar em realização dos meus sonhos, o que eu almejo, né? O que falta eu organizar, o que tá simples para eu colocar já em prática, porque Virgem traz essa simplicidade do detalhe, né? Então vamos fazer o que a gente já tem aqui, não vamos inventar muita coisa, né? Então olhar para essas coisas sem essa cobrança de que estou atrasada, eu não consegui, tá tudo demorado, porque é isso que tá numa energia, né, emanando, tá uma coisa um pouco mais confusa, né, complexa, mais demorada. Então, vamos parar, respirar e tentar entender que a nossa conexão com a força maior, com o divino, com a espiritualidade, pode nos fazer encontrar essa clareza, né? Para a gente poder ter esse discernimento maior de para onde que a gente quer ir. Se a gente está no rumo que a gente gostaria, se a gente tem desejos de mudar esse rumo, se a gente quer fazer mudanças maiores na nossa vida. Então é o momento da gente parar, refletir. Lua cheia é transbordamento de emoção, então a gente vai ficar mais sensível, porque se a gente normalmente fica sensível numa lua cheia, imagina em Peixes, que é um mar de água, é muita coisa.
a gente vai ter que lidar com essa instabilidade emocional por um ciclo de 7 dias. Então, é importante que a gente entenda e não se cobre tanto, que a gente tenha compaixão suficiente por nós mesmas, porque somos ativadas pela compaixão de peixes, né? Peixes é um arquétipo que traz um pouco no seu lado mais sombra de uma confusão, de fugir, né? De fugir das responsabilidades. E aqui a gente tem um fator bem importante, que é Saturno colado com a Lua em Peixes, né? O Saturno, quando ele entrou em março em Peixes, ele veio falar das nossas responsabilidades, sim, mas de um jeito um pouco diferente. Porque Saturno é aquele que nos cobra para que a gente seja maduro, que a gente faça as coisas que a gente tem que fazer sem ficar reclamando. Mas quando ele entra no arquétipo de Peixes, ele vem nos trazer uma maturidade também espiritual, também de consciência mental, também de corpo. Então a gente precisa olhar para essas coisas e não só ficar no automático da vida, né? O que a gente está deixando para trás que a gente não está conseguindo fazer? Porque a gente não está olhando para o nosso corpo, para a nossa saúde, para as nossas emoções. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. A gente está vivendo uma época de oscilações, de coisas acontecendo por todos os lados, né? A configuração dessa lua ainda traz esse monte de planeta retrógrado. A gente tem no início do mapa dessa lua cheia Júpiter, que é a nossa bênção, a nossa sorte, a nossa expansão, a nossa conexão com Deus, junto com Urano, os dois em Touro. E Urano em Touro quer trazer uma libertação, e os dois estão dentro de uma casa que fala de nós, de como a gente vai para a vida. Então a gente recebe aqui uma bênção e uma sorte, e também um olhar de vamos conseguir romper com essas coisas que estão nos prendendo, né? Por mais que estejam tudo nessa retrogradação, a gente tem a possibilidade de olhar para isso e refletir, porque quando eles começarem a movimentar um pouco mais, principalmente a Vênus e o Mercúrio, que não devem demorar tanto, a gente vai começar a ver as coisas um pouquinho mais diferentes. Então, trazendo assim só um fechamento para esse ciclo lunar tão importante que a gente vai viver, que a gente se conecte realmente com o que está aqui dentro, com aquele sonho mais genuíno e que a gente tem vontade de colocar no mundo, porque a vida não é só o que a gente pode estar vivendo, não é só desafio, não é só a gente ficar correndo para trabalhar conta, nem só trabalhando, não tendo tempo pra gente. A gente veio para uma missão aqui, e se conectar com essa missão, pelo menos um pouquinho que seja, a cada dia, vai nos aproximando dessa coisa maior que a gente veio trazer para o mundo, tá? E nosso propósito, ele não é algo que a gente nasce sabendo, nem muitas vezes a gente explora e não consegue identificar. O propósito, ele vai acontecendo no meio do caminho, e você vai se dando conta daquilo que realmente faz sentido para você, daquilo que você encontra significado em fazer, e que as outras pessoas te dizem, nossa, isso aí é você mesmo, né? Você nasceu para fazer isso, tá dentro do seu coração, tá na sua alma. Então, essa lua é para se conectar com a sua alma. Aproveita, porque vai ser muito, muito, muito abençoada. Até mais!